Bom, nós vamos começar, então, a nossa mesa 8.1 agora, com o tema Estudo de Caso, que é Liberdade de Expressão versus Direitos Autorais, referente à decisão sobre paródia da canção Cálice. Para isso, então, nós teremos a moderação da professora doutora Alessandra Matos, que é advogada, professora, coordenadora da área de Ciências Jurídicas do Unicuritiba e pesquisadora JEDAI. Teremos também a presença do professor Pedro Marcos Nunes Barbosa, que é doutor em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo, instituição na qual realizou seu estágio pós-doutoral em Direito Civil, é mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, especialista em Direito da Propriedade Intelectual pela PUC-Rio, professor de Direito Civil, Direito Comercial e Direito da Propriedade Intelectual nos cursos de graduação e pós-graduação em Direito na PUC-Rio, membro da Comissão de Direitos Autorais da OAB Rio de Janeiro, da Comissão de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual do IAB, é perito judicial de propriedade intelectual e sócio do escritório Denis Borges Barbosa Advogados. Teremos também a ilustre presença do professor Victor Gameiro Drummond, que é pós-doutor em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa, doutor em Direito pela Universidade Estácio de Sá, mestre em Direito pela Universidade de Lisboa, graduado em Direito pela USO. Atualmente é professor do programa de pós-graduação em Direito da Faculdade Guanabara, professor visitante da Universidade de Lisboa, professor visitante da Universidade de Santiago de Compostela, professor colaborador da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e professor visitante da Universidade Complutense de Madrid, coordenador do Cultura, Arte, Direito, Informação e Sociedade, pesquisador visitante da University of London, Queen Mary. Por fim, não menos importante, teremos também a presença da professora Marcela Espíndola. A professora é membro ativo da Comissão de Propriedade Intelectual da UB Paraná, é coordenadora da pós-graduação em Direito Societário e Contratos Empresariais da PUC Paraná, com mestrado em Direito Econômico pela PUC Paraná e estágio de pesquisa no Instituto Suíço de Direito Comparado em Lausanne, Suíça. Além disso, ela possui LLM em Contratos Internacionais e Resolução de Disputas pela Universidade de Turim, na Itália. Possui pós-graduação em Direito à Propriedade Intelectual pela PUC-Rio e graduação em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Possui vasta experiência em abordagem estratégica, atuando na área consultiva e de litígios de propriedade intelectual. Assim, desejo a todos uma excelente mesa, um excelente debate. E passo a palavra agora, então, para a nossa moderadora, a professora Alessandra. Bom dia a todas e a todos. Uma alegria, mais uma manhã aqui no CODAIP, esse evento que nos enche de conhecimento, nos enche de alegria por encontrar tantas pessoas importantes, tantos amigos, e efetivamente trazer a discussão do direito de autor para um outro nível, para um outro patamar, o que é muito próprio, né, do CODAIP. E nessa 18ª edição, que é a maioridade, né, do CODAIP, nós vamos nessa mesa tratar de um estudo de caso, a partir de uma canção que é tão simbólica, né? Até no nosso país essa canção é tão simbólica, com esses mestres que estão aqui e que tratarão sobre a discussão judicial que tramitou na 40ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tratando justamente de uma paródia dessa música. A ação foi proposta pelo Chico Buarque e pelo Gilberto Gil, que foram os autores da ação. Eu passo imediatamente a palavra à querida doutora Marcele para começar essa discussão. Obrigada, doutora. Eu normalmente falo alto, mas acho melhor, né? Bom dia a todos. Primeiro, gostaria de agradecer a coordenação do JEDAI, aqui nas pessoas do professor Marcos e da Bruna Verlang, quem gentilmente me fez esse convite. Cumprimentar aqui meus colegas, doutora Alessandra, doutor Vitor, Pedro, que foi meu professor, porque tenho grande admiração. Obrigada.
Eu escolhi aqui, não sei se já está aqui já, o enfoque que eu escolhi para trazer hoje aqui em relação a esse tema da paródia foi uma análise da jurisprudência. Acho que não está funcionando. Foi uma análise da jurisprudência dos tribunais, na verdade, do Tribunal do Rio de Janeiro e do STJ, para entender como é que a matéria é decidida aqui no nosso país. Eu dividi essa minha fala em 5 partes. No primeiro momento, vou apresentar o caso, a doutora Alessandra fez um rápido resumo. Está funcionando? Ah, tá bom, obrigada. Num segundo momento, vou trazer os dispositivos legais envolvidos no caso. E na terceira e na quarta parte, são justamente onde eu analiso a jurisprudência aqui no nosso país e, ao final, apresento uma conclusão. Eu acho que, assim, realmente, ele não foi com a minha cara. Se você quiser fazer, fique à vontade. Claro, pode passar, por favor. Então, o caso foi uma ação ajuizada agora, setembro de 2024, pelos cantores, compositores Chico Buarque e Gilberto Gil, contra esse senhor chamado Tiago Pavinato, jornalista, advogado, apresentador. A ação foi distribuída para a 40ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e tem como objeto, justamente como a doutora Alessandra falou, a música Cálice, da época da ditadura. Aqui eu trouxe o trecho, na verdade, o refrão da música Cálice, que é a base da ação judicial, em que se alega a violação do direito autoral, e o refrão da obra desse senhor chamado Tiago Pavinato. Se eu não fosse tão desafinada, até cantava, mas não vou me arriscar. Mas a gente pode verificar aí por esse pequeno trecho que as letras são completamente distintas. É claro que a melodia e ritmo são semelhantes, idênticos, mas a letra é efetivamente diferente. Em sede de tutela de urgência, a juíza de primeiro grau concedeu essa liminar, concedeu a tutela de urgência pleiteada pelos autores para impedir que essa obra circulasse pela internet. A decisão da juíza foi fundamentada, uma decisão bem sucinta, foi fundamentada em jurisprudência do STJ, com base na Convenção de Berna, no Acordo TRIPS, e também na regra dos 3 passos, que diz que essa limitação ao direito autoral ela só pode ocorrer em casos específicos, em caso em que não haja prejuízo aos autores e nem nenhum tipo de conflito com a exploração da obra. Oi, desculpa. Não, está certo. Tudo bem. E aqui, já passando para o segundo ponto, se você puder passar, por favor. Não, está certo esse. Em relação aos dispositivos legais envolvidos no caso, eu trouxe aqui o acordo TRIPS, a Convenção de Berna, que foram justamente citados pela juíza de primeiro grau, e ambos são idênticos em falar que a reprodução não afeta a exploração, a reprodução só é permitida quando não afeta a exploração normal da obra, nem cause prejuízo injustificado aos interesses do autor. Nem na decisão judicial, nem na inicial proposta por um escritório de advocacia do Rio de Janeiro, que não é especialista em PI, mas em indenização, foi trazida a questão da paródia. Mas, em sede de defesa, de contestação, o réu apresentou como matéria de defesa justamente a paródia, que está prevista na Lei de Direitos Autorais como uma limitação a esse direito, lá no artigo 47. Então, são livres as paráfrases, as paródias, que não forem verdadeiras reproduções da obra originária, nem que não lhe impliquem descrédito. Então, esses são os dispositivos que envolvem o caso. E aqui, já passando para o terceiro ponto da minha palestra, uma análise aqui quantitativa. Ao buscar o termo paródia no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e no STJ, a gente tem essas ocorrências. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foi, obviamente, escolhido porque a ação tramita lá, e o STJ, porque possivelmente a causa vai desaguar lá. E, nesse período escolhido, um lapso temporal de 10 anos, de 2014 a 2024,
eu encontrei 14 ocorrências no Tribunal do Rio e no STJ, pelo mesmo período, 10 ocorrências. Agora, aqui, fazendo já uma análise em relação ao conteúdo desses julgados. No TJRJ, como eu disse, eu encontrei 14 julgados. 4 eu descartei, porque não envolviam diretamente o direito autoral, ainda que a paródia tenha sido alegada em matéria de defesa. Então, 2 usaram de forma técnica o termo paródia, e 2, na verdade, se tratavam de violação à honra. Um caso do dramaturgo Agnaldo Silva contra a rede de TV Band, por conta do programa Pânico, em que alegava perseguição, assédio moral, e um outro caso de uma policial militar do Rio de Janeiro, que processou, não a rede Bandeirantes, mas a rádio Band, e o jornalista Boechat, já falecido, o José Simão, pelo quadro Predestinados, e ambos ganharam indenização, mas por violação à honra, não por violação de direito autoral. Por isso, esses 4 casos foram descartados. O que sobrou aqui para a gente foram 10 casos julgados nesses últimos 10 anos pelo TJRJ. E aqui, nesse Fla-Flu, deu empate. Tivemos 5 casos em que foi reconhecida a paródia e 5 casos em que essa paródia foi afastada. Nos 5 casos em que a paródia foi afastada, o tribunal fez com base na obra, que a obra não tinha elementos criativos. Não era uma obra nova, se tratava de mera reprodução e, por isso, não se aplicava o artigo 47 da Lei de Direitos Autorais. Nos casos, por sua vez, em que a paródia foi reconhecida, se entendeu que se tratava de uma nova obra, porque existiam elementos criativos, era uma obra nova, tinha um tom jocoso, uma crítica, uma ironia, elementos intrínsecos à paródia, mas, nesses 10 casos, o que a gente tem em comum é que, em nenhum desses casos, o Tribunal do Rio analisou o requisito do descrédito. Então, nenhum desses 10 casos, o requisito do descrédito foi analisado. Passando agora para os casos do STJ, aqui eu encontrei 10 julgados nesse mesmo lapso temporal de 10 anos. Aqui a gente precisou descartar 5 casos, porque 5 também não envolveram diretamente a paródia. 2 não houve esse enfrentamento. Um foi um caso bastante comentado na mídia também, da cantora Paula Toller contra o PT e o Haddad, então candidato a presidente, por conta da música, da utilização da música Pintura Íntima. Aqui houve uma verdadeira virada, já que o Tribunal do Rio tinha julgado procedente a ação para condenar o partido e o candidato por violação de direito autoral, mas o STJ entendeu que essa utilização não foi pelo partido, não se deu pelo candidato, mas sim por seus eleitores. Um outro caso também que não envolveu diretamente a paródia, apesar de ter sido alegada em matéria de defesa, eu acho que os advogados pensam, é direito autoral, na contestação eu vou alegar paródia, mas não colou também, foi um caso de um cartunista contra o Clube de Esporte do Recife. O clube usou o desenho que ele fez numa camisa comemorativa e aí houve condenação por indenização por violação de direito autoral. 3 casos também que foram descartados, que foram fundamentados com base na paródia, mas a decisão afastou porque se entendeu que havia uma violação de direitos da personalidade, violação à honra. Mais uma vez aqui, 2 casos contra a rede Band, por conta do programa Pânico, em que houve contra o Silvio Santos, contra o Valci Carrasco, a condenação e indenização por violação à honra, e um outro caso do ministro Gilmar Mendes contra o jornalista Paulo Henrique Amorim, por conta também de violação à honra. Então, aqui sobraram 5 casos. E aqui a gente já pode dizer que tem um placar mais alargado. 4 casos reconhecem a paródia e 1 caso afasta a paródia. Vamos analisar esses casos separadamente para entender como é que é a posição da STJ. O primeiro caso, que foi julgado agora recentemente, é um caso ajuizado pelo espólio do Tim Maia contra o grupo empresarial que detém a marca Reserva.
E, na ocasião, a loja usou letras da música do Tim Maia, aqui, Guaraná, suco de caju, goiabada e sobremesa, e a música Eu e Você, Você e Eu. O Tribunal de Justiça do Rio, assim como a STJ, entenderam que houve violação de direito autoral, sim, porque não se tratava de uma paródia, não se tratava de obra nova. Aqui houve mera reprodução das letras, ainda com o acréscimo daquele I. O professor Pedro escreveu recentemente um artigo no Migalhas sobre esse tema, que, obviamente, vale a leitura. Então, esse foi o único caso nos últimos 10 anos em que o STJ afastou a paródia, mas, de novo, aqui, tal como no Rio de Janeiro, por conta de se tratar de mera reprodução. Os outros 4 casos em que a paródia foi reconhecida, aqui nesse primeiro caso, era bastante comum no Rio de Janeiro, não sei se Pedro se lembra, mas deve se lembrar com certeza, a gente ia para o escritório de manhã cedo, pela Zona Sul, passavam vários outdoors, a gente passava por vários outdoors da rede de supermercado Hortifruti, que faziam um trocadilho com letras de música. E várias ações foram propostas, essa chegou até o STJ, num caso em que a gravadora, detentora dos direitos patrimoniais de Vinícius, sobre a obra Garota de Ipanema, ajuizou essa ação, e aqui o STJ entendeu que se tratava, sim, de um caso de paródia, porque houve um mero trocadilho, não havia nenhum descrédito a essa obra autoral conhecida da Garota de Ipanema. Então, aqui foi reconhecida também a paródia. Um segundo caso, também bastante noticiado pela imprensa, foi o caso do jornal Folha de São Paulo contra Falha de São Paulo. Pode até pesquisar no Instagram, eles existem até hoje, fazem vários memes e críticas às reportagens, a políticos e a reportagens específicas da Folha de São Paulo. Aqui o jornal ele usava como fundamento violação de marca e concorrência desleal, mas no julgado o STJ entendeu que se tratava de uma crítica, de uma ironia, e, com base na paródia, reconheceu a licitude dessa revista. Aqui, seguindo a jurisprudência anterior, a gente teve o caso também bastante famoso, alguns anos atrás, os mais jovens com certeza não vão lembrar, do Ziraldo, que fez a revista Bundas, em uma crítica a Caras. Aqui o STJ reconheceu, então, que se tratava de uma paródia. O terceiro caso, em que também foi reconhecida a paródia, é um caso em que um compositor Fagner, não Raimundo Fagner, do Quem Dera Seu Peixe, é outro, não conheço, ele processou também a emissora Band, o programa Pânico, por usarem a sua música. Aqui o STJ analisou, disse que a música era efetivamente diferente, se tratava de uma obra nova, que era uma paródia, e, por conta disso, era lícita. O STJ, aqui nesse caso, foi um pouco mais além, porque o autor alegou que era necessária indicação de autoria na paródia, e o STJ entendeu que não, que esse requisito não está lá previsto no artigo 47 da Lei de Direitos Autorais. E aqui o último caso, o quarto caso em que o STJ reconheceu a paródia, é o caso mais famoso, o caso do Roberto Carlos, na verdade, da gravadora que representa os direitos patrimoniais do Roberto Carlos e do Erasmo, da música Portão, contra o Tiririca, então deputado, candidato a deputado, já era deputado, né, era reeleição em 2018, em que o Tiririca usava trechos dessa música, o Portão, e também baseava numa propaganda que o Roberto Carlos tinha feito na época para a Friboi, dizendo que tinha voltado. Ele era, então, vegano, e, a princípio, teria voltado a comer carne. Aqui o STJ fez uma análise mais minuciosa, porque houve interposição de embargos divergentes, e o STJ entendeu por criar 6 requisitos para reconhecer a licitude da paródia. Então, esses requisitos são existência de certo grau de criatividade, justamente precisa ser uma obra nova, ausência de efeito desabanador da obra originária, respeito à honra de terceiros, observância do direito moral do ineditismo, atendimento à regra dos 3 passos, que foi justamente a fundamentação da juíza de primeiro grau, doutora Admara, e ausência de intuito comercial. Esses foram os requisitos que reconheceram que essa paródia do Tiririca foi uma paródia lícita. Aqui, já caminhando para o fim da minha palestra,
apresento a minha conclusão. Se a gente olhar apenas os números do STJ, a gente tende a achar que a decisão de primeiro grau deve ser reformada, tendo em vista que não se trata, efetivamente, de mera reprodução da obra primígena da obra originária. Houve, efetivamente, a criação de uma obra nova. Esse ponto, eu acho que não temos tanto debate. Por outro lado, ao analisar esse caso do Tiririca, esse requisito de que não exista violação a direitos de terceiros, violação à honra de terceiros, é problemático. Eu acho que há, sim, uma violação aos direitos do ministro Alexandre de Moraes, ao STF, mas discordo, primeiro, do STJ criar esses requisitos, extrapolar e muito o que diz a letra da lei, o artigo 47 da Lei de Direitos Autorais. E se houve violação à honra, é uma ação que pode ser ajuizada, obviamente, pelo ministro e que terá como fundamento não o direito autoral, mas de violação a direitos da personalidade, que eu até acho que houve. Então, a meu ver, eu não consigo entender ou pensar num cenário em que essa obra desse senhor chamado Tiago Pavinato, e aqui, obviamente, não fazendo nenhuma análise crítica musical, porque não tenho nenhuma competência, mas também não uma análise política, ideológica, a questão aqui estritamente jurídica, de que, em algum cenário, Gilberto Gil e Chico Buarque não sejam mais convidados para shows, para eventos, ou que alguém não vá mais a shows deles por conta dessa paródia. Então, na minha opinião, não houve descrédito aos autores da obra e, por isso, a decisão deveria ser reformada. Para mim, trata-se efetivamente de uma paródia. São essas minhas considerações. Obrigada pela atenção. Obrigada, doutora. Passo imediatamente a palavra ao doutor Victor Drummond para a sua exposição. Caraca, já foi 1-0, já começa comigo. Ô Pedro, vamos. O que vocês acham, assim, vocês e nós aqui? Não vamos ficar falando muito tempo. Falamos um pouquinho e, né? Eu queria só levantar uma coisa preliminar, assim. Essa ideia de fazer um debate, uma coisa dessa, particularmente, uma coisa que eu tenho sempre conversado com o Marcos, que eu acho que faz sentido a gente vir aqui e fazer esse sistema de tese e antítese. Mas foi uma coincidência, né? Foi uma coincidência e linda coincidência, porque começar com a gente com um tema tão interessante, né? E que acho que vale muito debate, e ainda mais com o Pedro, que é uma fera, assim. Então, é uma alegria. Esse tema apareceu para mim assim numa coisa de grupos de WhatsApp. Quando saiu a decisão, foi numa sexta-feira, chegou a decisão, chegou um vídeo do Pavinato, e alguns colegas nossos dizendo assim, comentando alguma coisa da decisão, mas dizendo, é porque os juízes não estudam que a gente tem decisões assim. A primeira parte eu concordo. Não estudam direito autoral, é verdade, né? Eu nem vou falar as outras coisas, porque eu também não quero ser tão abrangente assim, né? E universalizar é sempre um problema, né? Mas, de fato, direito autoral. E aí diziam, e não há o curso nem na graduação, e é difícil ter pós-graduação, portanto, as pessoas não estudam tecnicamente direito autoral. Também é verdade, mas nem por isso o resultado é esse. Então, temos duas falsas premissas para conduzir. E aí eu começo de o que eu acho que é uma falsa premissa que a Marcele colocou para a gente. Se o Gilberto Gil e o Chico Buarque, que no meu entender caíram numa cilada, porque ele fez uma provocação, eles caíram na cilada, e assim, perdendo ele ganhou, porque ele conseguiu uma projeção para a discussão dele, o Pavinato. E, segundo ele, também numa argumentação, que é uma argumentação falsa, atribuiu a si a censura daqueles que lutavam contra a censura, porque pediram que ele não pudesse fazer a obra independente do que fosse ali o objetivo dele. Então, ele perde, mas ganha.
E se ele perder na segunda instância, ele ganha de novo. E mais. Né? Muito bem. Veja, você disse o seguinte, eles não serão mais convidados. E isso é um descrédito. É um dos descréditos. Mas é só esse o descrédito? Me parece que não. Não acho, até divirjo da premissa, porque não acho que Chico Buarque ou Gilberto Gil deixarão de ser convidados para eventos, para trabalhos quaisquer ou para shows, porque houve uma obra do Pavinato. Pelo contrário, nesse sentido, pode gerar até um determinado interesse, pouco provável pela estatura deles como compositores brasileiros e tal, mas poderia haver até aí um certo incremento. O descrédito não está aí, então eles não serem convidados para show ou para qualquer outra coisa, não é o descrédito. O descrédito é utilizar, e olha a metalinguagem, utilizar a própria canção contra a censura para atribuir censura a eles, metalinguagem com a qual eles se inseriram como sujeitos e permitiram, ao entrar com a ação, sinuca de bico. Sinuca de bico. Foi muito inteligente nisso, o Tiago Pavinato, com todas as diferenças que eu nem sabia que tinha com ele, porque eu já o tinha visto assim algumas vezes e tal. Então, eles caíram nessa cilada. E aí, um pouco para terminar essa primeira fala, para passar para o Pedro, senão é um contradicto em si, eu falo uma coisa e faço outra, né? O que, aliás, fazemos a vida toda, mas só para terminar, o vídeo que chegou para mim era um vídeo em que ele todo o tempo fazia uso dessa condição de dizer, viu como são censores? Viu só? Só que em nenhum momento ele usou o final do artigo 47. Ele disse, a paródia é livre, está lá na lei. A paródia é livre, está lá na lei. Ele fala 3 ou 4 vezes. Mas ele não fala, se implicar descrédito, precisa ser analisado. Ele não faz, demonstrando a tese dele e a armadilha, no meu entender. Ao receber o vídeo e tal, e esses comentários dos colegas, eu comecei a escrever uma mera mensagem de WhatsApp. E achei que um tema era interessante para um debate ali nos grupos. Só que a mensagem começou a ficar um pouco extensa. Ficou com 2 folhas de mensagem, eu falei, temos uma outra coisa aqui, temos aqui um artigo. E aí falei com o Lênio, você topa isso aqui? Quer entrar nessa comigo? Hoje é sexta. Amanhã, sábado, tem Conjur. A gente já publica amanhã, deixa eu queimar esse negócio aí no sábado, no domingo. Segunda, a gente continua a discutir esse negócio. Aí ele topou e a gente fez isso e chegou nessa questão. Vou parar um pouquinho, Pedro. Mente bronca. Estou preparado, pode vir. Bom dia. Eu queria começar fazendo uma associação entre o que Marcele e Vitor disseram com relação à demanda em si. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ele observa um Código de Organização Judiciária, que é um código de 2015. E por esse código, caberia às, com crase, varas empresariais do Rio de Janeiro dirimir contendas que versam sobre propriedade intelectual, inclusive sobre direitos autorais. Eu queria chamar a atenção que esse processo tramitou, por alguma razão que eu não conheço, na 40ª Vara Civil, que seria, em tese, pelo Código de Organização Judiciária do Rio de Janeiro, incompetente para dirimir essa contenda. E alguém deve pensar, bom, mas qual a diferença? É o mesmo tribunal, né? Por que uma vara civil e não uma vara empresarial? Isso não foi uma decisão do juiz ou das pessoas das partes, mas eu achei curioso porque que não tramitou na vara especializada, e isso tem um possível impacto na contenda, porque as 7 varas especializadas em direito empresarial do Rio de Janeiro têm uma postura muito mais liberal, no sentido da utilização não autorizada, não consentida de obras de propriedade industrial, inclusive marcas e tudo mais por diante, em contextos diferentes do originário. Então, um ponto que me parece curioso é por que um juízo incompetente dirimiu essa contenda, e eu não sei se houve alguma impugnação específica da parte ré ou não. Então, suspeição, digamos, o ônus da prova é muito mais complexo a ser satisfeito do que uma incompetência muito simples de ser dirimida. Repito, não cabe moldura hermenêuticas mais amplas. O Código de Justiça, Organização Judiciária de 2015 diz que é direito de autor, vara empresarial. Ponto.
Um segundo ponto que me parece um tanto quanto relevante da apresentação extremamente bem feita e bem apresentada da professora Marcele tem a ver com os requisitos para a constituição do que seja uma paródia. Então, quando a gente pensa numa obra de direito de autor, os requisitos são novidade e originalidade. A novidade, ela não precisa ser de todos os elementos de uma obra. Então, quando a gente leva em consideração de que é uma obra composita, alguém escreveu uma letra, outrem escreveu uma melodia, e há essa aglutinação da universalidade própria da letra, mais melodia e tempo e ritmo que constituem a canção, desses três principais elementos da composição estética, tempo, melodia e letra, pelo menos um deles é absolutamente novo. Então, quando o STJ fala dessa distinção entre obra parodiada e a paródia em si, ele não é muito claro em definir qual é o grau de originalidade necessária nessa obra, digamos, lato sensu, derivada, para que se constitua a proteção pela paródia ou não. Novidade há, parcial, originalidade seria o que nós precisaríamos debater. Então, na primeira rodada de questões que eu estou ventilando, em primeiro lugar, a incompetência do juízo que dirimiu essa contenda. Em segundo lugar, não havendo debate de que há novidade parcial, qual seria o grau de originalidade necessário para que eu tutelasse uma paródia em tese, ficando para um segundo momento a gente debater se aquilo é ofensivo ou não. Mas o meu ponto primígeno para que a gente comece o nosso debate é o seguinte: será que o grau de originalidade para uma paródia necessário para que ela seja autorizada como paródia é o mesmo grau de originalidade para qualquer obra para que ela seja constituída como uma obra autônoma? Esse é o primeiro ponto. Eu acho, então, pelo que o professor Vitor falou, que ele entendeu muito mais que o descrédito estaria na ação do que propriamente na letra da música. Em relação a essa provocação do Pedro, eu entendo que a obra aqui parodiada, ela precisa de um grau inventivo muito menor do que, efetivamente, uma obra completamente nova. Para mim, esse requisito está cumprido aqui no caso do Pavinato. Agora, lançando uma provocação para o meu amigo Vitor, eu queria falar um pouquinho sobre os sujeitos de direito envoltos no conflito. Então, o senhor Tiago Pavinato vinha verificar que, tal como o professor doutor Osni ali da plateia, ele é graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, ele regula com mais ou menos com a idade do Osni, eu não sei se foi seu coleguinha de graduação. Além de ter feito graduação na Universidade de São Paulo, ele fez um mestrado em Direito, ele escreveu na graduação um texto sobre orientação da professora titular Tereza Ancona Lopes, chamado Nos Domínios da Insânia, Constituição e Direito de Família para Casais Homossexuais. Ele é um integrante do movimento LGBT de São Paulo. Ele fez um mestrado em Direito Civil sobre orientação da Daisy Gogliano, com uma dissertação chamada Da Natureza Jurídica da Prodigalidade nas Sociedades de Consumo. E ele fez a tese de doutorado, mais ou menos hoje, também no período em que estivemos lá juntos, da condição do fanático religioso no direito civil, também sobre orientação da Daisy Gogliano. Ele é um professor da FAAP de São Paulo. Ou seja, será que professores de direito têm menor liberdade de expressão para fazer uma crítica do que teriam outros profissionais? Será que um professor de direito, seja em sala de aula, seja em manifestações em redes sociais, não tem o espaço da liberdade de crítica, inclusive com uma liberdade de expressão numa paródia para fazê-lo? Em contrapartida, eu queria lembrar que um dos autores da melodia, que é integralmente utilizada sem nenhuma novidade, que é o Gilberto Gil, foi ministro da Cultura. Pela jurisprudência da Suprema Corte, os integrantes atuais e ex-integrantes do Poder Executivo não têm que tolerar com maior grau as críticas ácidas, educadas, elegantes, abrasivas, mal educadas das pessoas. O Chico Buarque de Holanda, ele não está mais no cargo, Fernando. Ele é sobrinho do senhor Aurélio Buarque de Holanda, um homem que defendia não só na Academia Brasileira de Letras,
mas a noção e o conhecimento da língua portuguesa para que nós tivéssemos a liberdade de utilizar as palavras. Ele é filho do Sérgio Buarque de Holanda, o homem de raízes do Brasil, que falava da antropologia autoritária das nossas histórias. Será que esses dois homens que sofreram tanto com o autoritarismo do Estado, agora, sobre a viés da censura privada, querem reproduzir uma espécie de síndrome de Estocolmo? Esse é um ponto. Professor Vitor. Pedro. Gilberto Gil foi ministro. E por que daí gera uma obrigação para que ele seja mais tolerante atuando na vida civil? Realmente não acho isso. Sobre o réu, Pavinato, nisso eu concordo. Ele é mestre, doutor, mas não sei quantos, professor, talvez renomado professor, deveria conhecer a lei. Né? Deveria conhecer a lei. E, aí sim, já que ele vai fazer um vídeo lacrador, que foi o que eu vi, era um vídeo lacrador, deveria, pelo menos, citar o artigo que ele está querendo utilizar até o final. E enfrentar o tema, como estamos aqui enfrentando, como a doutora Marcele foi lá e disse, entendo que o descrédito é tal. E eu vou lá e digo, não, entendo que isso seja somente o descrédito. Isso é enfrentar o tema. Por que ele não enfrentou o tema? Porque o público dele não é feito de pessoas como ele no jornalismo. É pessoas que não têm obrigação de saber a lei com essa, eu diria profundidade, mas nem acho que é profundidade, acho que ele deu uma canelada. Né? Tentou ali um super trunfo da censura e da paródia. Disse, é paródia, estou livre. A paródia virou isso, né? Mas sobre isso eu volto depois. Só para terminar a questão dos sujeitos. Quanto ao Chico Buarque, assim, eu não acho que ele praticou censura, portanto, eu acho que a premissa que se trouxe não se cabe a ele, não cabe a ele. Não, acho mesmo, assim, não acho que ele praticou a censura. Acho que ele caiu numa conversa de um cara que quis fazer o que fez, sabendo que não era uma paródia. Mas vamos lá. Agora vamos ao tema da originalidade. Para mim, a originalidade é o grande conceito do direito autoral. Não é? A gente tem a criatividade como um elemento humano, que se questiona com direito dos animais, com natureza, com inteligência artificial, estamos sempre questionando, mas está ali mais ou menos reconhecida de forma mais sólida. A originalidade é que ela vai, não como conceito circulando, mas como possibilidade de agarramento do que é original ou não. Concordo com a doutora Marcele. Se é uma paródia, me parece que há um elemento de originalidade que já foi, por uma razão. Se precisa parecer com a obra anterior, tem que ser assemelhada. Tem que ser assemelhada. Para que haja humor, tom jocoso e etc., precisa ter elementos que conduzam a que a pessoa compreenda no primeiro momento que é aquela obra. E logo perceba que não. Se ele cantarolar Cálice, saberemos que é Cálice, mas saberemos que não é o Cálice do Gilberto Gil e do Chico Buarque. Então, nesse sentido, até lembrando do que dizia o Guimarães Rosa numa entrevista maravilhosa à TV alemã, né, ele dizia que o artista ele precisa de algumas, eu vou chamar de limites, não sei se é exatamente o que ele usa, para gerar um direcionamento, né? Escreva um texto sobre o tema tal, com tantas palavras, etc. Isso facilita. A folha em branco, quando a gente pode diminuir o branco total e radiante, nos facilita, né? Vamos escrever sobre isso. Eu e Pedro vamos escrever, e doutora Marcele, sobre o assunto tal. Vamos lá. Agora, você chegar num sábado de manhã e falar, vou escrever algo. Você pode estar às 9 da manhã e 9 da noite sem escrever nada, porque algo é muito etéreo. Então, eu acho que sim, o elemento de originalidade, obrigatoriamente na paródia, conduz a que haja um menor grau. Tá? Mas não acho que isso é uma cilada hermenêutica. E acho que é só um elemento, a letra. Porque a paródia musical, numa escala musical, ou as notas que foram colocadas, ou um fazer musical específico que conduza a trazer um tom jocoso, humor e etc., é difícil para o público em geral, mas não é impossível. Você talvez já deva ter visto, Pedro, uns vídeos, poucos vídeos que circulam por aí, que são pessoas tocando determinadas músicas à moda de um compositor. Então, vai lá e faz parabéns a você, como se fosse o bar.
parabéns a você como se fosse o Chopin, como se fosse o Beethoven. Quem entende o mínimo sobre esses compositores, e não é muito, e não é a cultura erudita que eu estou trazendo aqui, é uma coisa básica, morre de rir, porque realmente é muito engraçado. Não tem uma letra dita ali, é uma paródia, é uma brincadeira, não é? É o estilo de um fazendo uma determinada música. Mas eu acho que para o público em geral, e no caso de composições aqui musicais com letra, canções, fica claro que é o texto. E aí, para terminar e devolver para vocês, eu não acho que essa questão processual vale a gente debater. Não estou me recusando. Eu só acho que o tempo é apertado, a gente pode ir mais nas questões mais de fundo, assim. Tá bom, acho que já tem elementos. Depois a gente volta. Vai lá. Deixa eu só ousar aqui, o que para mim é bem difícil, discordar do Pedro, quando ele fala que Gilberto Gil é ex-ministro. Eu acho que aqui pouco importa. Em nenhum momento a letra do Pavinato, ela ofende Gilberto Gil e Chico Buarque, ou faz menção a ele ter sido ou ser ministro. Mas concordo que, efetivamente, o tiro para ele saiu pela culatra, como defensores da liberdade de expressão contra aqueles que lutaram contra a ditadura. E um comentário adicional, ele advoga em causa própria, né? Ele não contratou a escritório de advocacia, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler a peça de defesa, acho que tem 60 páginas. Ele fundamenta, bem fundamenta. E um outro, eu acho que ele não fala isso, mas um outro ponto importante é que há, não sei se centenas, mas dezenas de paródias com essa mesma música, Cálice. Inclusive, uma recente pedindo, na época Bolsonaro ainda era presidente, pedindo o impeachment de Bolsonaro. Bom, então, o primeiro aspecto que eu queria nessa rodada ventilar é que a professora Marcele, em sua apresentação, ela suscitou uma questão processual, para implicar com o Vitor, que é a questão da legitimidade ativa com relação ao sujeito de direito que teria sido vilipendiado pela exposição dessa obra, que a gente pode discutir se tem originalidade suficiente ou não para ser tutelado como paródia ou não, que é o senhor Alexandre de Moraes, que não faz parte do processo. Então, os autores da pretensão compensatória e de cessação de uso da obra, eles não têm legitimidade e talvez nem interesse em defender os interesses do senhor Alexandre de Moraes. O professor Fábio Leite, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, ele é um professor de Direito Constitucional que tem uma pesquisa sobre liberdade de expressão muito interessante. E ele analisou decisões do TJ do Rio, do STJ, e chegou a conclusões de quando existe um interesse em tese de um magistrado, seja como autor da demanda, seja com alguém que pode ser impactado por uma pretensão exercida por um autor da demanda, eles tendem a receber compensações e tutelas de urgência com muito mais frequência do que se eu e o Vitor, como advogados, e fôssemos autores da pretensão, pedíssemos exatamente a mesma coisa. E por trás dessa pesquisa, não são palavras do professor Fábio Leite, mas são as minhas interpretações sobre as conclusões das pesquisas do professor Fábio Leite, existe ali uma certa indução ao fato de que talvez houvesse algum corporativismo do juiz ao julgar uma alta autoridade da República, que também é o juiz, para ser mais paternalística com eles do que seria num advogado, do que um estagiário ou do que um professor do direito. Então, será que um juízo incompetente para julgar a matéria, diante de alguém que não tem interesse e legitimidade para falar em nome de terceiro, diante de uma possível hipótese de paternalismo jurídico com uma alta autoridade da República, nós temos o contexto ideal para julgar imparcialmente? É uma reflexão. Com relação ao mérito da originalidade, eu não vejo nenhum desacordo entre o que a professora Marcele e o professor Vitor e eu pensamos, no sentido de que existe algum grau de originalidade na letra, não na melodia, no tempo, no ritmo, porque eles reproduzem assim ou é das paródias ou das paráfrases, mas a gente não chegou a uma conclusão sobre qual grau de originalidade é esse. O professor Denis Borges Barbosa, junto com a professora Carolina Tinoco Ramos, junto com o professor Rodrigo Souto Maior, tem um livro chamado Contributo Mínimo,
publicado pela editora Lumen Iuris, e cada um deles elabora sobre o contributo mínimo, seja para atividade inventiva nas criações utilitárias, seja para o ambiente das marcas e para o direito de autor. E esse conceito de contributo mínimo é muito utilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Há várias decisões, por exemplo, do professor e mestre em Direito, desembargador Ney Widman, que aplica o contributo mínimo para diferenciar aquilo que seria um plágio daquilo que seria algo passível de convívio com a obra de referência. Eu não estou absolutamente convicto de que o grau de originalidade dessa manifestação do professor doutor da FAP, Tiago Pavinato, tem suficiente originalidade para ser tratado como uma obra completamente autônoma. Mas eu estou absolutamente convicto, ouvindo o vídeo no Instagram dele, de que o grau de originalidade é suficiente para constituir uma defesa em tese por paródia. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta. No que você acha que o grau de originalidade é absolutamente relevante para esse caso? No quê? Bom, então, tem 3 aspectos que nós podemos analisar. Ou há uma usurpação da obra e todas as características delas são encontradas naquela segunda execução, o que não é um caso. Não é um caso. Porque Concordamos. há novidade na letra. Ponto. Uma obra pode ser parcialmente nova e ainda assim não ter originalidade. Pode. Eu acho que, além de ter algum grau de novidade, de 1/3 dos 3 elementos básicos de uma canção, ela tem algum grau de originalidade suficiente para não ser um tipo de plágio disfarçado que não se confunda com usurpação. Não é um plágio. Tá. Perfeito. Vamos lá. Poderia ser usurpação, poderia ser um argumento, mas não foi o caso. Assim como a questão processual que você coloca. É relevante para advogar, mas eu acho que para nós não é o ponto. Mas eu estou entendendo, você quer chegar no ápice. A gente vai aqui aumentando o drama para a gente chegar no tema, né, de ser mutuamente apertado para a discussão em si, que é haver ou não um descrédito. Esse é o tema. Se sistematicamente, no sistema de direitos autorais, há descrédito ou não há descrédito. E a gente vai chegar lá e estamos caminhando. Mas vamos lá. Pensando em originalidade, o que eu diria para você? Uma obra primígena, se houver, filosoficamente, se existir ainda uma obra primígena, vamos acreditar na hipótese de uma obra primígena em 2024, pura, imaculada obra primígena, nunca antes tocada por uma mente e um coração humano. O grau de originalidade dela poderá ser tão maior quanto a possibilidade dela ser confundida com uma anterior. Quanto menos confusão na mente daquele que recebe a obra, me parece que há mais originalidade. Não é? Então, fora do direito autoral, as pessoas que nos incluem, os que não trabalham com direito autoral, quando tiramos a capa do direito autoral, ou a roupa, ou sei lá o que é, ou a skin, nós não chamamos isso de originalidade, nós chamamos, no jargão, de criatividade. A gente vai numa galeria e fala, pô, que pintor criativo. Até podemos falar que pintor original, mas no dia a dia, normalmente, nós falamos em criatividade. Mas, na verdade, trata-se do requisito da originalidade. Me parece. Mas tudo bem. Pensemos na paródia. Tem uma cilada aqui, hermenêutica. Ela é original. Quanto mais diferente for de uma paródia que lhe anteceda. Mas da obra primígena, ela tem que ser parecida. Suficiente para ser paródia. Senão ela não é paródia. Então existe um contradictio in se quase aqui. Se ela é, em relação a obra primígena, a paródia tem que ser suficientemente parecida, claro que ela é, porque ele pegou a melodia e simplesmente colocou outra letra, para que se reconheça nela a condição de paródia. Comparado com as outras paródias, que acredito que existam várias, sobre Cálice, se Tiago Pavinato tivesse feito alguma paródia tão parecida com uma que lhe antecedeu, seria uma violação do parodiador anterior. É possível, estamos analisando em tese. Não sei se é o caso, também não fui ver, seria muito curioso. Vale uma pesquisa analisar e descobrir
que o sujeito que faz uma paródia, na verdade, meio que tomou tamanha influência das anteriores, que seria um plagiador parodiador, que é um conceito muito interessante que está acontecendo aqui nesse debate. Vamos lá. Sobre a questão da legitimidade de defender os interesses do Alexandre de Moraes, ou a questão do tribunal, eu concordo com você. Mas eu não vou advogar para tribunal nem para juiz nenhum. Cada um com seus problemas. O meu aqui é tese bruta de direito autoral. É pedra e esculpir para a gente chegar na pia de mármore, na escultura, ou seja lá o que for. E aí só um elemento para te devolver. Se a paródia não a paráfrase, a paródia, o argumento é a paródia. Se a paródia é a atribuição de um tom jocoso, um humor que ao menos faça sorrir minimamente, entendendo-se que a graça está em fazer parecer algo que é o contrário daquilo, ela se caracteriza, e eu posso dizer para você uma coisa num primeiro grau e num segundo grau. Num primeiro grau, fez rir, é paródia. Fez rir é paródia. Não fez rir, pode ser ou pode não ser. Como a paródia dele tem um cunho político, isso gera um efeito interessante. Quem for da linha política dele, certamente irá rir. Ou, supondo uma universalidade, teria uma tendência a rir. Olha o que ele falou aqui do Alexandre de Moraes. Né? O sujeito é contra o Alexandre de Moraes, é um cara de direita, da linha política do Pavinato, etc. Então ele vai lá e ri, porque é engraçado para ele. Mas pode ser que do outro lado tenha alguém que seja de uma outra linha política e que se aborreça, não ache engraçado, porque pensa diferente e acha que aquilo ali implica algo que não seja humor. E o que implica que não é humor nesse caso? Descrédito. Então, se alguém concorda com ele e ri, temos uma comprovação de que é uma paródia. Não estou universalizando, por favor. Quem se ofende porque acha que foi contrário às suas ideias profundamente, seja o próprio compositor ou não, foi atingido pelo humor sentindo sem humor. Né? O que aconteceu foi que os compositores sentiram na pele, por isso o descrédito, e aí a estratégia foi a que a gente viu, enfim, que foi uma cilada. Né? Então, muito inteligente o Pavinato, apesar de eu não acreditar que para um professor, doutor, etc. e tal, eu acho que ele não poderia fazer toda a argumentação dele, pública, não digo no processo, pública, sem esquecer o descrédito do artigo 47. Já estamos chegando perto. Só dois comentários aqui em relação à tutela de urgência. Ela foi concedida um dia após o ajuizamento da ação. Aqui o Pedro trouxe a questão do magistrado, quando ele é autor de ação. Famosos também, pelo visto, porque os meus pedidos de tutela de urgência não são concedidos ou analisados em um dia. Queria trazer esse comentário. O segundo, né, aqui para falar... Posso só, não é mansplaining, gente, é só para pegar o calor do... Deixa eu acabar Por favor, de pelo falar. amor de Deus. Não, só te dar uma informação. Veja, só queria colocar para vocês essa provocação. Estou concordando com todas as questões processuais. Mas eu acho que não é isso que a gente está falando. Não estamos, Tá. mas não queria deixar passar isso. Essas tutelas líquidas aqui, citando Bauman, que a gente tem vivido esses tempos de inaudita altera par, sem ouvir a outra parte, em casos que não tem. Podia ouvir a outra parte. Mas, ok, isso é uma outra discussão, uma outra palestra. Um outro comentário que eu queria fazer, pegando o seu gancho, professor Vitor, na defesa do Pavinato, ele não chega a alegar, mas ele argumenta que Chico e Gil teriam parodiado a Bíblia com a música Cálice. Você perguntou se tinha alguma paródia que ele teria, né, parodiado. Então, esse comentário. E, por fim, eu acho que não cabe para a gente uma análise jurídica do que é ou não humor, se me fez rir ou não. Eu achei particularmente de péssimo gosto, não compartilho da mesma posição política e ideológica, mas eu acho que não me cabe aqui analisar se é engraçado ou não. Ele fez uma crítica. Essa crítica, ela é permitida a qualquer custo? Não.
A gente tem mecanismos de controle, a indenização. Cabe ao ministro Alexandre de Moraes ajuizar uma ação de violação do seu direito à honra. Mas a mim não me cabe analisar se é engraçada ou não a paródia. O professor Vitor trouxe alguns pontos interessantes. Então, o primeiro deles que eu destacaria nessa terceira rodada de debates é o fato de que a originalidade ela tende a ser combinatória, como pensava David Hume. Então, pela teoria das ideias complexas, o ser humano não é capaz de pensar no que não existe ou no que não viveu. Então, em termos empíricos, nós só conseguimos pensar em aquilo que existe. Então, conseguimos pensar num unicórnio porque vivemos um cavalo e vivemos um chifre e somos capazes de combinar chifres e cavalos. Nós só conseguimos pensar em anjos, mesmo que eles não existam, porque vivemos bebês e vivemos asas, somos capazes de combinar. Então, um ponto que a crítica do professor Vitor fala sobre a ideia de originalidade é que toda originalidade é combinatória, o que me parece que vai de acordo com o que eu penso de que defendia David Hume, o nosso empírico. Um segundo ponto que me parece bastante relevante da fala do professor Vitor é a questão das parecenças. O professor Vitor usou a palavra confusão, eu iria além, não é só de confusão que nós temos que fazer o controle, mas também da associação. Então, confusão seria direta, associação seria por analogia. E ambos, confusão e associação, são protegidos pelo direito de autor, pela marca, pela patente. Temos contrafações diretas, contrafações indiretas, temos contrafação por equivalência e assim por diante no campo da propriedade intelectual. Me parece muito interessante o que o professor Vitor falou, então eu só adicionaria, não estou discordando, confusão e associação. Um terceiro ponto que o professor Vitor nos trouxe, que é muito interessante, tem a ver sobre o grau das parecenças. Então o professor Vitor disse, olha, o grau de parecença tolerado no ambiente da obra de referência e da obra em tese que se constituiria uma paródia, ela tem de ser maior, ela tem que ser menor, o grau de parecença, do que duas paródias distintas de uma mesma obra de referência tem de ter em si. Então, eu tenho, tal como no direito de vizinhança, regras muito específicas para obra parodiada 1 e obra parodiada, obra parodiante 1 e obra parodiante 2 do que a obra parodiada. Então, o grau de espaçamento, de distância entre a obra de referência e uma obra parodiada, ela tem de ser maior do que duas obras que sejam parodiantes em si. Isso me parece um ponto interessante e é isso que o professor Vitor falou, olha, não conheço estudo sobre o caso. De repente, merece uma análise sobre esse caso. Então, isso é um ponto relevante. Aí chega o quarto ponto que me parece interessante mencionar, e aí acho que há um pouco mais de discordância entre Vitor e eu. Então, o senhor doutor, professor da FAP, Tiago Pavinato, inclusive recentemente recebeu uma comenda de cidadão paulistano pelo vereador Fernando Holliday, que, salvo engano, é do PSDB, partido que historicamente era vinculado ao doutor Alexandre de Moraes. Então, me parece que aqui há alguns elementos de rivalidade entre ex-integrantes do partido fundado pelo Fernando Henrique Cardoso e, digamos, novas linhas da direita. E a rivalidade, ela é uma grande fonte no direito de autor de críticas, picuinhas, contrastes, abrasões. Há histórias maravilhosas, inclusive num livro chamado A Arte da Rivalidade, narra-se casos famosos de pintores como Degas e seus contemporâneos, de Pollock com de Kooning, e como essas rivalidades geraram novas obras a partir de picuinhas, inveja, ciúme entre as partes. Quando a gente está no contexto da rivalidade, então algum grau de abrasividade não é só esperado, como é necessário. E aqui chegam ao ponto, para eu passar a palavra para o professor Vitor, das duas possíveis discordâncias que eu tenho do seu pensamento. Então, a primeira delas é, quando a lei fala em descrédito, quem seria o destinatário do dano injusto? Me parece, na minha leitura da lei de direitos autorais, seriam só os autores da obra. Aonde me parece que há um possível descrédito mais ululante, ostensivo, é um sujeito que não é o autor da obra, que é o senhor Alexandre de Moraes. Então, num certo círculo vicioso, voltamos à questão da legitimidade. Então, se há um conteúdo ofensivo desnecessário, será que o destinatário do ato ilícito é aquele que ajuizou a demanda? E me parece que não. Segundo, quando a gente fala em algum grau de descrédito, será que a lei brasileira só tolera a ironia
que é típico dos britânicos, elegantes, com terno bonito, bem cortado, como o professor Osni, que está com um terno maravilhoso ali. Ou a lei brasileira tolera o sarcasmo, que é mais rasteiro, mais agressivo. Segundo o Supremo Tribunal Federal, não acordo do ministro Aires de Brito, que reconheceu um direito à felicidade no Brasil, a ideia de demonia, decidiu-se ali, numa medida cautelar sobre a lei eleitoral, de que no Brasil a liberdade de expressão abarca o direito fundamental implícito do humor. E o humor brasileiro é mais zombeteiro, é mais rasteiro e de sarcasmo do que de ironia. Então, me parece que a paródia é sim compatível com o sarcasmo e não só com a elegante ironia, de modo que, seja pelo fato de que o destinatário da ofensa não é o autor da obra, seja pelo fato de que aquele sarcasmo é tolerado dentro daquilo que se concebe como humor brasileiro, eu chegaria à penúltima discordância em tese com o professor Vitor. E a última, para passar a palavra para ele, tem a ver com... Caraca, eu me esqueci. Volta depois. Vitor, fala aí. Último, desculpa. Lembrei. O Vitor falou sobre se o riso dos destinatários seria um bom termômetro para saber se eu estou diante de paródia ou não. E aí a gente chega... Não é total. Então me parece que eu e o professor Vitor temos uma concordância. Eventual riso do destinatário seria uma espécie de obrigação de meio de quem elabora a paródia, não obrigação de resultado. É claro que, se houver um humor coletivo, me parece que a gente tem uma salvaguarda. Mas a ausência de humor para todos não me parece que seria violação, porque a paródia gera uma obrigação de meio de crítica, mas não uma obrigação de resultado da compreensão da crítica. Professor Vitor. Professor, eu vou complementar aqui um raciocínio só que fiz enquanto o professor falava. O pano de fundo da nossa discussão é porque nós estamos falando de direito de autor na era digital, certo? Será que quando falamos, nesse caso específico, que vira meme e que hoje efetivamente as paródias viram memes e são difundidas em redes sociais e que, portanto, são muito mais amplas, se a gente pensasse no passado, uma paródia, uma brincadeira feita com uma música, ela era muito pouco difundida, muito menos difundida. Hoje a amplitude é muito maior. E aí, falando no requisito do descrédito, talvez... Será que, e aqui é só um raciocínio mesmo, quando o legislador, e pensando no espírito da lei, que coloca o descrédito como um requisito, ele estava imaginando, né, que chegaríamos no tempo em que o efeito do descrédito seria tamanho, como é hoje, considerando a difusão nas redes sociais de uma paródia como essa? Pô, consegui um voto aqui. Caraca! Achei que ia ser 3-1. Claro. E ele sabe disso. E ele fez a obra e atingiu os fins. E conseguiu que os outros dois entrassem com ação contra ele, comprovando, em tese, a tese dele, do ponto de vista ideológico dele. Então, para o ponto de vista do Pavinato e dos que seguem cegamente seus preceitos, né, absolutamente ele é um censor. Perdão, está sendo censurado. Não é? Os que não seguem podem achar ou não. Né? Nós aqui estamos absolutamente livres para concordar ou não com o que acontece, independente das questões ideológicas. Por isso que essa mesa é farta em possibilidades de argumentações reais. Que bom que já não estamos mais falando de processos, se o juiz é conhecido, se é do partido, se não é, porque, para mim, o caso é pano de fundo para a nossa discussão. Claro, ele traz a alegoria, ele traz as cores e a possibilidade da gente seriamente brincar com algo, quer dizer o seguinte: se o caso fosse esse, que é o que a gente precisa procurar no direito autoral na sala de aula, né? A gente lê a lei e começa a dar os exemplos mais básicos e simplórios, só que não é o que acontece quando nós somos consultados, é muito mais complicado e um amaranhado de discussões. Aí, ao longo dos anos, os casos vão ficando mais complicados e a gente vai vendo que aquele sistema é um sistema que não está preparado para os casos complicados, para os hard cases, portanto, ele, em algum momento, muda-se a curva, ele deixa de ser um sistema somente incompleto e ele passa a ser uma realidade paralela. Eu vejo o sistema de direito autoral quase como uma realidade paralela. A gente lê e fala, peraí,
Mas não é isso que acontece. Foi um pouco o que eu quis demonstrar ontem com o Cláudio Dantas, né? Quer dizer, um mecenas nunca será o autor de uma obra, né? Com todos aqueles elementos, né? Uma obra será sempre uma inspiração divina, genial e tal. Uma parte é tiro, porra de bomba. É o cara ali, ó, correndo atrás para ter um resultado. Muito bem. Voltando, senão eu já viajo para outro lado. Concordo plenamente que o digital é um estímulo à lacração, né? E é muito interessante a apropriação dos termos novos, porque quem é de direita atribui o sentido de lacração como algo negativo. Portanto, este é um lacrador. E, às vezes, lacra dizendo que o outro é um lacrador. Então, o sentido de lacração será negativo, tanto quanto quem estiver falando comigo for meu opositor. Se eu estiver falando, é liberdade de expressão. Se eu estiver falando, é a possibilidade de eu participar do mundo. Mas se o outro falar de mim alguma coisa de um contexto ideológico, ele é um lacrador. Ora, tem lacrador de tudo que é lado, de tudo que é time. Só no escritório do Pedro é que todo mundo é Vasco. Porque está no estatuto, não sei exatamente onde está, nas diretrizes, né? Muito bem. Agora, a gente está vendo uma discussão que não é jurídica sobre o videoclipe da Anitta. Aí, só para terminar a questão da lacração, que eu não preciso dizer para vocês a minha opinião. Vocês vão lá e tomem, porque eu acho que será parecida. A discussão foi que eu vi uma postagem e resolvi responder uma postagem e recebi milhões de caneladas de adolescentes e anitetes e tal, claro. A moça foi lá e disse, é de mau gosto, é horrendo, não sei o que, por isso, tal, e indica aqui um estímulo à pedofilia. Aí eu fui lá, fiz uns comentários e alguém falou assim, só falou porque é o da Anitta. É claro, porque é esse que gera impacto. É isso, né? Pegar no vácuo, claro, né? Então, vamos lá. Vamos chegar ao ponto logo de uma vez? 11h17, a gente vai até que horas? 11h30. Então já está na hora da gente enfrentar o tema. O tema é se há ou não descrédito. Essa é a nossa discussão. Essa é a nossa discordância. Tudo que foi falado aqui da questão processual e tal, etc., eu concordo com tudo. As questões técnicas que a gente está trazendo, importantes, de fundamentos, tem aí algum ambiente de diferenças, da originalidade. A nossa questão é se o destinatário do descrédito é aquele que tem a imagem como personificação ali na obra, né, ou a honra, né, um elemento da personalidade, ou os compositores. Claro que o Alexandre de Moraes é o destinatário do descrédito narrado, das letras. Mas a pergunta é, por que o Pavinato não fez uma paródia mais cortante, mais violenta, mais livre, com uma música do Gustavo Lima? Por que ele não fez uma paródia com uma música de algum outro compositor que seja do seu viés político, ideológico? Porque não seria uma paródia com os efeitos que ele queria trazer. A escolha dele de uma música que faz com que os compositores estejam implicados numa censura é a escolha estética, ideológica e provocativa que comprova a tese de que se trata de uma paródia, porém, que se trata, sim, de uma violação dos direitos daqueles ali. Portanto, é uma paródia. Constatamos que é, mas confere descrédito. O que a lei diz? São livres as paródias tais. Vamos ler aqui, né? O 47. Ele diz que a paródia é livre. A lei diz que a paródia é livre sempre, com exceção do descrédito. Ao escolher uma obra, vou me repetir que é para a gente ter essa ideia na cabeça. Ao escolher uma obra, que é uma obra vinculada ao lado ideológico, frontalmente antagônico ao dele, ele está tomando uma decisão estética, ideológica e provocativa e ganhou nesse sentido. Agora vamos lá. O outro ponto é referente ao descrédito. Daí a gente vê uma metalinguagem. Eu não digo que você é censor, Chico Buarque.
Eu digo que eu odeio Alexandre de Moraes. Não importa se o Chico Buarque gosta ou não do Alexandre de Moraes, no primeiro momento. No segundo, o que importa é, Pavinato sabe que ao provocar o Alexandre de Moraes, que vem sendo colocado como alguém contrário à política e ideologia que ele é afiliado, será uma provocação. Se a gente for discutir Alexandre de Moraes, ou STF, e discricionariedade, arbitrariedade, a gente vai dizer coisas que quem for do outro campo político vai olhar e vai fazer aquela cara de pessoa que não está entendendo do que se trata. Por quê? Existe essa dicotomia, que se você gosta do Alexandre de Moraes, portanto, você é de esquerda, portanto, vocês... Não. Quem disse isso? Quem inventou essa relação? Não é? Essas premissas falsas é que estão dificultando o nosso debate. Porque, ao criticar uma obra que fale mal do Alexandre de Moraes, não quer dizer que eu concordo com todas as decisões dele, que, portanto, eu acho que ele não pode, ou nunca foi arbitrário, ou nunca fez um uso excessivo da discricionariedade, abraçando-se com a arbitrariedade. Não significa isso. Para nós. Para o público do Pavinato, significa. Ele sabe o que faz, né? Então, para terminar, por isso, eu acho que o destinatário do descrédito pode ser o retratado, mas se a lei é de direitos autorais, nem sempre há sujeito retratado. Nem sempre uma música fala de um sujeito. Ela pode falar de um ambiente. Ela pode falar de um monte de coisas. Então, o descrédito é a obra, que é a pergunta que você me colocou, ou ao compositor, no âmbito dos direitos autorais. Na imagem, tudo bem. Mas, no caso dos direitos autorais, ou é a obra, ou é o compositor, no nosso caso. Sujeito e obra, nesse caso, né, objeto e sujeito, se confundem um pouco, porque são muito amalgamados nessa condição de defesa contra a censura. Não é? Então, claramente o que a lei pretende, e quando eu digo a lei, é muito mais do que a lei, é o sistema, ao destacar fora do 46, num artigo próprio para paródia e para paráfrase, preocupado com a peculiaridade desse universo, ele vai lá e diz, pode, será livre, não é ofensa ao direito autoral, desde que não implique a honra. Implica na honra. Se fosse o Gustavo Lima, talvez não implicasse na honra. Se não fosse o Chico Buarque e o Caetano Veloso, e não porque ele foi ministro, ou porque o outro é pai e filho de não sei quem, não, porque eles são os compositores vinculados a essa ideia. Então, se vocês me convencerem que não há ofensa à honra ou elementos vinculantes a isso, no artigo 47, eu mudo o lado da tese, mas é que para mim é claríssimo, claríssimo. E, quanto ao elemento do sarcasmo e da paródia, vamos ver aqui, num Google, sem fazer análise etimológica, nem nada disso, num Googlezinho. Paródia vai ser considerado uma obra que imita a outra, ou os procedimentos de uma corrente artística, né? Claro, com objetivo jocoso ou satírico. Depois ele usa aqui a palavra arremedo. Arremedo é interessante, mas não vamos entrar no arremedo, senão a gente não sai daqui. Objetivo jocoso ou satírico, né? E o sarcasmo, como bem trouxe o Pedro, seria a ironia cáustica. Não há dúvida de que isso está presente na obra. Ele não está sendo limitado na liberdade de expressão. Se ele tivesse escolhido compositores que não fossem, por exemplo, contrários à censura, isso não seria um problema. Por aí vai. Toma. Eu concordo com o Vitor que ele não escolheu ao acaso essa música. Com certeza não. Mas não importa nesse debate, nessa ponderação de interesses entre liberdade de expressão e a paródia, se ele tinha que ter escolhido a música do Gustavo Lima, que é da mesma posição ideológica política dele. A lei fala em descrédito. Em nenhum momento na letra ele ataca Chico ou Gil. Em nenhum momento ele fala sobre a ditadura. Ele ataca o STF. Então, a gente volta de novo à mesma questão.
o descrédito é da obra e dos autores da obra, não de terceiros. Que aqui a gente não falaria de direitos autorais. A lei de direitos autorais, inclusive, ela tem vários artigos e dispositivos que tratam do crédito, sempre ligado à questão pecuniária. Por isso que eu insisto em seguir aqui o Acordo TRIPS, a Convenção de Berna, que não houve prejuízo para os autores. Bom, o primeiro ponto que me parece interessante, que a nossa presidente de mesa trouxe, é a questão da visualização. Eu não entrei no Instagram hoje, mas ele é seguido por mais de 1 milhão de pessoas. Eu não sei quantos milhões de visualizações. Eu acho que ele tem 1,8 milhão de pessoas. Então, de fato, aquilo foi um insumo, usando as palavras do professor Cláudio, um insumo audiovisual do qual ele retirou bastante lucratividade. Não me parece que esse seria o critério definitivo, em que pese o STJ, no 6º critério que a professora Marcélia apontou, tenha utilizado a expressão uso comercial como um possível indicativo de ilicitude na paródia. Mas quase todas as paródias que a gente conhece, inclusive musicais, né? Rua Nascimento Silva 107, Eu Saio Correndo do Pivete, e não a versão original, eles vão ter algum impacto econômico, ele ter visualização. Então, levado a extremo, esse requisito último do STJ, ele impediria quase todas as paródias que não fossem teatro infantil. Então, um segundo ponto que me parece relevante da fala do professor Vitor é que o Vitor entende de que a ofensa se deu à integridade da obra. Então, é uma ofensa objetiva e não subjetiva. Sujeitos... Mas ao conteúdo, mais ao conjunto, mais as pessoas vinculadas ao objeto. Há uma promiscuidade aí, eu acho. O direito de autor, na seara existencial, ele é interessante porque ele dialoga com um tipo de valor da personalidade que não é inato. Então, o meu nome, no caso, foi inato, a minha honra foi inata, a minha integridade psicofísica é inata, mas o direito de autor sobre as obras não é inato, ele veio depois. Então, ele é um valor da personalidade um pouquinho diferente. Com relação ao que o professor Vitor falou, na diferença que eu tinha apontado entre sarcasmo e ironia, que para mim não faz diferença, ambos estão cobertos pela defesa de paródia, há uma sofisticação, ao meu ver, maior, e, portanto, eu jogaria no colo da ironia, ou seja, 100% seguro, eu escolher alguém que pensa diferente de mim para usar a obra dele, para incomodá-lo ao fazê-lo, do que se eu fizesse com alguém que canta música sertaneja. Então, me parece que, nesse ponto, a ironia de escolher o cálice, ele está ainda mais protegido por efeitos de paródia e faz muito mais sentido, até porque a liberdade de expressão não é para a gente elogiar, é exatamente para a gente ter defesa quando a gente incomoda os outros. Então, o senso da liberdade de expressão é o do incômodo e não da gentileza. Me parece que, nesse caso, a gente está diante das chamadas microlesões, ou das lesões que são excluídas da juridicidade dos pleitos compensatórios. E aí, a gente está num ambiente democrático, que é exatamente para incomodar. Eu queria pontuar de que eu não tenho nenhuma simpatia com o lado ideológico defendido pelo Tiago Pavinato, mas acho também que devemos refletir sobre se é o papel, digamos, do lado oposto, a gente ter um controle tão forte sobre usos descontextualizados em outro ambiente das obras, porque a gente não tem controle sobre as nossas obras. Eu me lembro, quando eu fiz vestibular ali, entre o ano de 2006, do ano de 2001 para 2002, era muito comum, os vestibulares ainda antes do Enem, que cada universidade escolhesse alguma obra do Chico Buarque de Holanda e fizesse questões de múltipla escolha para que as pessoas dissessem qual é o sentido daquela frase. No meu ano, na UFRJ, onde a Marcélia estudou e eu não estudei, eu não fui bem nessa prova. Havia uma interpretação de texto sobre construção, e o então Jornal do Brasil, que ainda era um periódico com alguma força cultural no Rio de Janeiro, fez uma brincadeira e submeteu o Francisco Buarque de Holanda para responder à prova de múltipla escolha, e, salvo engano, ele tirou 0. Porque o gabarito da entidade organizadora tinha uma interpretação sobre a sua obra distinta do emissor. O que isso mostra? Que o emissor da obra, uma vez lançado em público, ele não controla a maneira com a qual o público interpreta. E a mesma coisa acontece aqui. A paródia tira do controle do emissor da obra
qual é o grau, brincadeira, ironia, o sarcasmo que possa. Mas me parece que aqui a gente está dentro das micro-lesões. Não é qualquer crítica que vai gerar a ideia de ofensa ou a expressão utilizada pela lei apta a impedir ou tornar ilícito aquilo que a priori é lícito. Essa seria a minha colocação. Vamos ver algumas coisinhas aqui. Deixa eu provocar a doutora Marcele. Doutora Marcele, quem vai definir o descrédito a si? Esse critério vai ser objetivo, subjetivo, estará no sujeito que o recebe? Como é que seria isso? Eles se sentiram, né, ofendidos e ajuizaram a ação, mas Isso. o tribunal vai decidir e pode decidir que não houve violação, que houve liberdade de expressão, ainda que a gente não concorde, ainda que eles não sejam do mesmo plano político ideológico. Tá. Nesse sentido, eu não me importo com o que o tribunal vai decidir. E não por arrogância. Porque eu acho que a nossa discussão é o que deveria ser. Vale muito mais a nossa mesa de debate e isso aqui ser filmado e enviado para o tribunal do que uma decisão anterior do tribunal. Porque nós temos somados aqui quantos anos de pesquisa em direito autoral? O problema do Brasil, entre outros, é que a doutrina serve para a gente falar para nós. E aí o juiz pega uma decisão de um colega dele, que não sabe nada de direito autoral, não raro, e decide equivocadamente. Enquanto eu fico estudando anos e falamos para quem? Então, a doutrina precisa doutrinar. E isso não sou eu que digo, é o Lênin Streck e outras pessoas que vêm doutrinando há muito mais tempo. Eu não tenho a menor dúvida, e volto a dizer para o público que vai nos assistir depois, isso não é uma arrogância, ainda que pareça. Não é? Doutrina tem que ser escutada como doutrina. Então, Aí eu vou seguir a doutrina do Pedro e vou dizer que a obra é entregue. Vamos lá. E não cabe a gente. Não, mas eu não estou dizendo isso para você, de jeito nenhum. Estou falando para os que vão escutar e ver depois, para não parecer que é uma arrogância, talvez minha, não sei. O que eu estou querendo dizer é que, de fato, o que interessa aqui é doutrina pura. Então, vamos lá. Se o tribunal vai decidir, mas o tribunal não define descrédito, de novo a gente está na discussão do descrédito. Sim, é o cerne. Né? Por isso que eu digo, não me importa o que vai ser decidido. Por exemplo, eu discordo dos argumentos da juíza. Eu não usaria a regra dos 3 passos, não precisa de regra dos 3 passos na minha concepção. Basta o sistema, basta o 47, e aí, uma coisa muito evidente, além do 47. Vamos ao 24, né? Vamos ler o artigo 24, no inciso 4. Isso não foi trazido aqui. Direitos morais de autor. O que diz o inciso 4? O de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou a prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la, obra, ou atingi-lo como autor em sua reputação ou honra. Esse é o fundamento. O artigo 47 é o quê? Limitação. Então, ele limita o sistema. O que diz o sistema? O que está no 24, inciso 4. Essa é a regra geral. Uma obra que seja objeto de prática de atos que prejudicam essa obra ou atingem um autor na sua reputação ou na sua honra, não há uma distinção. Nós estaremos diante de um direito inalienável, irrenunciável dos autores. Muito bem. Aí alguém diz, mas você está falando de limitação. Claro, mas a limitação é ao sistema. O sistema prevê isso. E o que diz a limitação? Que se houver, vamos lá ao 47, são livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra. Não é. Já sabemos. Obra originária. Nem lhe implicarem descrédito. O que dizem os autores? Que implica descrédito. Implica descrédito a quê? A sua honra ou, objetivamente, a reputação, a imagem dos autores. A pergunta é o tribunal que vai decidir se houve
afronta a reputação do Chico Buarque e do Gilberto Gil quando alguém que lhes pensa diferente, antagonicamente, faz uma paródia com um claro objetivo de atingi-los como autores, consegue atingi-los, eles se sentem violados na sua honra, na sua imagem, vão ao judiciário e são chamados de censores porque caíram na metalinguagem do sujeito. Então, é claro que há descrédito, porque é metalinguagem, porque a escolha dele gera o descrédito, porque não ser o Gustavo Lima gera o descrédito, por exemplo. Né? Então, se a gente pega o artigo, o 24, ele não pode ser afastado na sua totalidade, ele tem que ser entendido na dinâmica do sistema de direitos autorais. O que ele protege? A reputação e a imagem do autor e da obra. Pode a paródia, desde que não viole isso. Não é desde que não viole o que está no final do 47 somente, entende, Pedro? É desde que não viole o que está no final do 47, que está relacionado ao inciso 6 do artigo 24. 6? Não, perdão, desculpe, eu sou péssimo, né, nos 4. O curioso, a juíza não escreveu nada disso, salvo o melhor juízo. Não falou em regra do 3 passos, não falou em artigo 47 na questão da... falou em regra do 3 passos, não falou em artigo 24, inciso 4, não falou na parte final do artigo 47 e jogou ali. É paródia, não tem violação e tem liberdade de expressão. Então, a decisão não ajuda a nossa discussão, porque ela conduz a que possa parecer que a nossa discussão é sobre liberdade de expressão que está sendo dirimida por uma posição dos autores. E não é isso. Então, a juíza entendeu, decidiu, do ponto de vista do resultado, no meu entender, corretamente, mas toda a argumentação foi, ainda que do lado do que eu acredito, equivocada, trazendo, portanto, em alguma medida, um prejuízo à nossa discussão. Entende? Porque não é sobre o que ela disse que nós estamos debatendo, é sobre se no caso específico há afronta ou não descrédito. Por isso que, assim, olha o paradoxo. A decisão é o ponto de partida para a discussão, não me importa o que o tribunal vai decidir, não me importa as questões processuais, o que me importa são as cores do caso para que a gente possa discutir se sempre há algo, se nem sempre há algo. E é isso que a gente está falando. Por isso, de novo, e não é desprezando as decisões anteriores, mas veja, você fez um trabalho brilhante, muito trabalhoso, laborioso e de análise, incrível. O que acontece é que nenhum desses casos são esse caso. Então, quando tem ali 10 casos, está 5-5, está 0-0, na verdade. Estão todos fora da nossa discussão. Todos eles são relevantes se a gente for fazer um artigo, né? E podemos os três fazer um artigo com as discordâncias, inclusive, apontadas, se a gente fizer um histórico sobre as decisões, se a gente falar sobre o TSE, se a gente falar sobre um montão de coisa. Mas o que a gente fez aqui? Um estudo de caso para mostrar o que está certo e o que está errado nas nossas perspectivas, utilizando-se o traçado disso para colocar as cores. Estou absolutamente convicto de que há um descrédito pelas razões e pela metalinguagem. O próprio resultado conduz à compreensão do descrédito. A escolha do Pavinato, a música escolhida, os compositores escolhidos, o ambiente em que ele faz, o ambiente de lacração, a quantidade de seguidores, o que ele propõe como professor, a defesa própria. Não é um acidente ele não ter advogado. Vejam, não é um acidente. Por quê? Ele se coloca como aquele que foi injustiçado na sua liberdade de expressão e vai lá e se defende como um mártir contra a liberdade de expressão que lhe foi tomada e oprimida. Inteligente ele é muito. Inteligente ele é muito. Ele sabe tudo que está vendo, tudo que está sendo feito. Tudo é calculado. E se não for, é uma sucessão de incidentes que geram uma sorte, o que eu não acredito que é o caso, para que ele se saia bem com isso. Vai chegar no segundo grau. Se ele ganhar, ele vai dizer, finalmente a justiça foi feita. E se ele perder, ele vai dizer, o Brasil não tem jeito. Se a justiça for feita, ele tem não sei quantos milhares de likes. Se a justiça não for feita, ele continua subindo no critério de ser alguém representativo da sua linha político-partidária ideológica. Esse é o ponto.
por todas essas razões e pelo fato de que Gilberto Gil e Chico Buarque compuseram Cálice contra a ditadura, citando ou não a Bíblia, que ele também usa a Bíblia como um elemento. Para quê? Para se conectar com a sua base ideológica. Eu não sei se ele já foi candidato, se tem pretensão de ser candidato, se isso faz parte, ou se a posição ali como jornalista e advogado e professor é suficiente, mas que existe aqui uma pretensão pública de atingir uma massa, é óbvio, né? Então, por isso falar em Bíblia e etc., né? Está claro. Então, todo o entorno explica hermeneuticamente que se trata de uma operação pensada, arquitetada e executada com o objetivo de gerar descrédito aos compositores, independente do Alexandre de Moraes, ele poderia escolher outro destinatário da violação de direito de imagem, ou honra, não é? Ele poderia escolher outro ou outros, né? Escolheu Alexandre de Moraes por razões óbvias. E, ao escolher o Alexandre de Moraes, conecta com os dois e gera, com isso, todo o caldo de cultura que, hermeneuticamente, comprova que se trata de uma violação de reputação, honra, imagem dos compositores. E, ao reagir, eles comprovam o golpe, né, que receberam, né? Realmente nos ofendemos. Aí o paradoxo final. Nos ofendemos, portanto, quase que implica-se quase que numa única solução possível para o caso, porque realmente ele foi lá e trouxe a sua ofensa, né? É quase que, se não tivesse ido ao tribunal, não haveria ofensa, né? Mas, no caso deles, pela projeção deles, faz sentido isso. E aí ele ganha ainda mais, né? Enfim, acho que agora já estou repetindo algumas coisas. Obrigado, desculpa se eu me excedi. Vou falar pouca coisa, até porque a gente já passou do nosso horário. Primeiro ponto. Digamos que eu esteja de acordo com o Vitor de que tenha havido algum tipo de descrédito, hipoteticamente. Será que esse é o nível de descrédito necessário para tornar a paródia ilícita? E esse me parece... Será que o grau... Digamos que haja algum grau de descrédito. Será que o grau de descrédito havido foi suficiente para atrair o sufixo proibitivo da paródia? Me parece que a gente está aqui no campo das microlesões que tendem a ser toleradas pelo próprio grau da liberdade de expressão. Um segundo ponto que me parece da discordância do professor Vitor e eu é quem seria o destinatário do descrédito para efeitos da pretensão. O professor Vitor entende que seria tanto o sujeito do autor ou como terceiros, porque ele vai mais, na minha leitura, para a integridade da obra com aquilo que foi exprimido pelos seus autores. Então, acho que aqui há uma divergência. Acho que também há uma divergência entre minha fala e o professor Vitor, porque, pelo que eu entendi, qualquer descrédito seria apto para atrair o sufixo proibitivo da paráfrase ou paródia, e, para mim, apenas aquele descrédito que vai além daquilo que é esperado numa própria paródia. Então, para mim, eu acho que há um grau de tolerância para algum tipo de incômodo, porque toda liberdade de expressão causa incômodo. Se a gente tirar um pouquinho desse caso, para a gente trabalhar na tese, quando Chico César compõe Mama África, e ele bota Casas Bahia e insinua trabalho escravo, ou trabalho em análogo estacionário escravo, ele foi muito mais duro do que me parece ter sido o Tiago Pavinato. E que bom que as Casas Bahia tiveram o senso de humor para entender que o ativo imaterial marca, ele não seria causador suficiente de uma pretensão compensatória e inibitória de cessação de uso. Ou quando Renato Manfredini Júnior, vulgo Renato Russo, compôs Geração Coca-Cola, ele fala das nossas imbecilidades, receber indústria e consumir besteira, que também a produtora de refrigerante não tenha tomado aquele tipo de ironia dentro de um dos elementos da obra, com letra, tempo e ritmo, como suficiente uma pretensão de violação de marca. Mas a gente está falando de marca aí. Ótimo. Mas veja, será que marca e direito de autor merecem tutelas diferentes quando são objetos de paródia? Me parece que não. Sim, mas tem um elemento aí. Você está falando da empresa Coca-Cola e da marca Coca-Cola. Você está falando com a outra, Casas Bahia e... Você não está falando do autor, da pessoa criadora que está por trás. Quem é que trouxe a imagem das Casas Bahia e da Coca-Cola, etc. e tal, entende? Tem uma diferença brutal nisso. Esse é que é o ponto. Eu acho que não. Porque o Francisco Cavalcante Pontes de Miranda, no seu Tratado de Direito Privado, volume 16 e volume 17, a partir da página 230, ele menciona sobre o direito à autoria da marca.
e de que a marca, como qualquer ativo imaterial, ainda que não esteja nas nossas tradições, ela tem um autor da marca, ainda que isso não seja mencionado no NPI. Então, a autoria, ela existe para qualquer tipo de bem ativo imaterial. O que o Richard Posner e o William Landis, no seu The Economic Structure of IP Law, oferecem, é uma leitura de que a paródia ela pode envolver qualquer ativo intangível e ainda assim ela seria salvaguardada pelo critério da liberdade de expressão. Então, para terminar o meu ponto, as divergências aqui existem qual é o grau de originalidade, acho que ambos concordamos que existe algum, eu não acho que seja suficiente para considerar uma obra totalmente nova, mas ela estaria no campo de defesa. Existe algum grau de divergência entre o professor Vitor e eu com relação à ideia de legitimidade ativa para efeitos do descrédito para quem teria interesse jurídico de agir. E existe, por fim, uma divergência sobre qual seria a natureza jurídica da situação jurídica subjetiva ativa do Chico Buarque e do Gilberto Gil, que, ao meu ver, não é um direito potestativo. Então, se ao autor é particularmente sensível a qualquer tipo de crítica, ele não tem uma proteção mais forte do que o sujeito que é cascadura e que aguenta porrada. Porque a subjetividade da suposta vítima é irrelevante para a incidência jurídica. Então, e não estou dizendo que você está discordando de mim, eu estou dizendo que é o juiz, ou o terceiro, ou o árbitro que irá decidir se, sobre a causalidade objetiva, o grau de suposta injúria sofrida vai além do tolerável na liberdade de expressão. Deixa eu só complementar uma coisinha nisso. Eu concordo que, do ponto de vista objetivo, você não pode distinguir os sujeitos. Mas é que, nesse caso, a escolha dos sujeitos foi o que trouxe a distinção. Entende? Foi escolher Cálice, foi escolher Chico Buarque, para ter projeção. Não é? Talvez mais Chico Buarque do que Gilberto Gil. Entende? Então, por isso é que a minha tese é, no conjunto da obra, da operação que ele traz, ele tem uma intenção premeditada de ofensa para, com isso, alavancar a sua própria posição. Então, poderia ser um ilícito de outra natureza. Poderia se discutir isso na responsabilidade civil, fora do direito autoral, de uma forma muito curiosa, nos direitos de personalidade, de alguma forma, menos, porque aí o sujeito retratado não estaria ali, etc., mas tem um descrédito à imagem de compositor. Mas, como a gente está só no direito autoral, acho que o sistema é suficiente nesse sentido. E o que nos trai é a metalinguagem. A operação, palavra, vou insistir para terminar, é o que me chama a atenção, a quantidade de elementos que conduzem a que ele tenha esse comportamento para atingir e para se catapultar. Um pouco como o plágio. A gente aprende o plágio como o plágio servil, aquela coisa copiada, etc. Quando você vai analisar o plágio, a bibliografia entra numa análise de plágio, as citações que são feitas de um livro que são idênticas à outra entram numa análise de plágio, o índice, o sumário entra numa análise de plágio, algumas ideias, o estilo. Então, um montão de elementos entram numa análise de plágio. Aqui também, um montão de elementos que não estão na lei, que não estão na jurisprudência, e não estarão na jurisprudência, mas poderão estar na doutrina. A gente pode elencá-los todos. Né? E, para mim, me parece que isso é a metalinguagem. Teria que fazer uma exaustiva análise sobre tudo que ele fez previamente para trazer essa premeditação, essa premeditada provocação com ofensa ao descrédito para se autocatapultar como figura renomada da sua política ideológica. Vou propor uma parte 2 do debate. A missão. Bom, eu gostaria de encerrar essa mesa agradecendo a gentileza do professor Marcos Wachowski, que me permitiu moderá-la. Foi acho que muito enriquecedora para todos que estão aqui. Gostaria de agradecer à professora doutora Marcele por estar conosco e pela sua tão esclarecedora exposição. Ao professor Vitor pela sua energia na fala, efetivamente ela nos contagia, e ao professor Pedro pela clareza na sua fala e da forma como propõe o debate. O CODAIP continua. O CODAIP continua hoje e amanhã. Então, hoje à tarde tem uma série de palestras, amanhã também, e a gente se encontra por aí, tá bom? Muito obrigada.